Paz do Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Bom, eu espero que todos vocês estejam muito, mas muito bem. Hoje estamos iniciando mais um trimestre, estamos no terceiro, é isso mesmo. E com muita alegria, a gente vai dar início a esta lição que tem como tema Servindo a Deus com os meus talentos. Olha, essa lição tá muito linda, na cor azul, amo essa cor, meu Deus, nada a ver com o assunto. Mas vamos lá, né? Essa lição, ela já tem um intuito muito grande, que é da gente desarnar nos nossos alunos os dons ministeriais nele, né, o lado espiritual, para que eles se identifiquem, né? Então, a gente sabe que servir a Deus exige esforço, exige dedicação e ainda mais como envolve também os talentos, né? Além do dom, o talento. Porém, professor, Deus, ele te escolheu para ensinar, ele te escolheu para florescer. E a gente também compreende que dom já é um talento, né? E que você já tem esse dom, você já tem esse talento, né? Então, essa é uma capacidade dada por ele, instruída por ele, e que também é de grande importância. Por quê? Porque ensinar é um grande chamado. Não é todos que conseguem ensinar. Então Deus te escolheu justamente para ensinar e passar tudo aquilo que você conseguir, não só para os seus alunos, mas para todos aqueles que te cercam. Então, através da sua vida, né, os seus alunos, eles também vão repassar isso para as outras pessoas que também vão estar ao redor deles. Mas lembrando que a cada lição a gente tem uma nova experiência, a gente tem um novo aprendizado. E é bom que a gente esteja sempre estudando com orientações didáticas ou sempre com auxílio teológico, né? Então, tem livros, tem a área sistemática que a gente pode estar buscando e se especializando aí, que vai facilitar muito no nosso ensino. Então, outra coisa que é de extrema importância para a gente estar ensinando é a gente estar em oração. Um bom professor é aquele que ora, é aquele que busca, porque não é só as pesquisas, não é só o lado teológico, isso também, mas a oração. Porque o maior professor de todos é o nosso Senhor. E ele fala com a gente através da comunicação, através da nossa comunhão com ele. Então também esteja sempre em oração, porque desta forma você vai se sentir mais confiante e também vai passar isso para os seus meninos e para as suas meninas. E aqui a gente vai dar início, né, a essa lição que tem como tema dons ministeriais para a igreja. A lição de hoje se encontra em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. E mais abaixo, a Bíblia diz: foi ele quem deu o dom às pessoas. Ele quem escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E onde encontramos isso? Em Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. E como de costume, não sei se você está chegando agora, mas no cantinho aí da sua lição, tem esses versículos diários, que é de segunda a sábado, que são os versículos que você vai estar repassando para os seus alunos como devocional diário, né? Todos os dias você compartilha tanto no grupo, né, do WhatsApp ou no Instagram, e eles vão estar ali tendo esse fôlego, né, de ler, ter ali o devocional. Muitos ainda não conhecem como faz o devocional. Aí você vai lá e ensina e explica tudo certinho, né? Mas vamos embora iniciar a nossa lição. Temos os 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar o termo dom e o seu propósito para a igreja. O segundo objetivo é destacar o que é o ministério e como devemos agir. E o terceiro objetivo é apontar como proceder para descobrir o nosso ministério. Diante desses objetivos, também temos os saberes escolares, que vai do ponto 1 ao ponto 6. Então, até o final da lição, o intuito é que a gente passe por todos esses pontos, que são de extrema importância. Mas, diante disso, aqui no primeiro ponto da lição, já pergunta, né? O que é dom? O que significa isso? Só que a gente entende
que a partir de um estudo detalhado, a gente vai descobrir que a palavra de Deus, ela vai se manifestar na igreja mediante a esses dons. E esses dons é como um presente, é como uma dádiva dada por Deus. E esses dons têm um grande objetivo. E que objetivo é esse? Trazer a união do povo, né? Além de amadurecer as pessoas, né? E também anunciar o evangelho, né? E a gente só consegue anunciar o evangelho quando a gente tem esse afago, esse apego, essa conexão. Aí a gente consegue multiplicar o evangelho da salvação, aumentando também a fé dos nossos irmãos. Então, o dom, além de ter esse objetivo de promover, né, a união, ele também vai ajudar a beneficiar as outras pessoas ao nosso redor, a igreja, né, de Cristo. E aí a gente passa para o primeiro ponto, que é o ponto A, que diz: a promessa do dom do Espírito Santo. Então, aqui, quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Atos, deixa eu abrir aqui, Atos, capítulo 1, e o versículo 8, a gente vai pegar um pouco do período de Jesus antes de subir ao céu, que também é citado lá no livro de João, né? O 1 e o 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, olha que interessante. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, ou seja, nós, né, o povo aqui, quando estava sendo escrito e direcionado, estava dizendo: vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. E melhor, vocês também vão semear. Além de semear, o que é semear? A gente vai colocar as sementes. E essas sementes é a palavra, é a adoração, é o ensino, mas a gente também vai testemunhar. E como é que a gente testemunha? Através da nossa vida. Porque o maior evangelho é aquele que a gente não só fala, mas aquele que a gente vive, né? E aqui diz assim: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Então, é para abranger todo o povo e toda a população. E aqui, quando estava sendo escrito, não era só nos ambientes próximos a eles. Era tipo assim: olha, tu vai aqui em Jerusalém, só que de Jerusalém vai se multiplicando o povo, e esse povo também vai tendo acesso à palavra, e esse povo que tem acesso à palavra, ele vai multiplicando e vai multiplicando até chegar a toda a nação, até os confins da terra. Então, o intuito é que a palavra de Deus ela não seja limitada, mas é que ela se expanda e alcance todo o povo. E aí no versículo 9 diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi ele voltando às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então aqui é uma linda passagem, né? Falando sobre a ascensão de Jesus. E lá no livro de João também, a gente entende que antes de Jesus ir, ele diz que vai deixar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito Consolador. E onde talvez ficar as pessoas, né, os apóstolos, os discípulos, ficassem ali com medo, com insegurança, de que iriam ficar sozinhos. E Jesus disse: não, olha, eu vou deixar o Espírito Santo. Né? Então confia, descansa, porque o Espírito Santo vai guiar, vai falar. Estou conjecturando, estou dizendo que Jesus falou exatamente assim. Mas acredito que através da explicação amorosa e cuidadosa de Jesus, os discípulos se acalmaram, entendendo que Jesus iria, mas ele estaria deixando o Espírito Santo e que depois de um período ele voltaria para nos buscar. Entretanto, os dons, eles são derramados como uma coisa muito forte. Para quê? Para que a gente tenha ousadia, para que a gente faça a obra de Deus com convicção. E então, diante disso, essa promessa iria ser derramada sobre o povo. Só que essa promessa ela se cumpriu no dia de Pentecostes, né? Então, quando o povo estava reunido lá no cenáculo do templo, lá em Jerusalém, eles experimentaram o quê? O fogo, né? A presença do Espírito Santo, ela foi inundada no ambiente. Então, desde então, a igreja tem sido presenteada com dons espirituais e ministeriais, que novamente, volto a afirmar,
o intuito é para edificar a igreja e deixar a gente como um só povo assim, unido, bem grudadinho, até que ele venha nos buscar. Entrando agora no segundo ponto, que é na parte B, que diz: os dons são importantes. Então, os dons espirituais, eles são importantes demais para a obra do Senhor. Por quê? Porque além de edificar as pessoas, também vai aumentando a fé. Ele vai apropriando o cenário, tanto de enfermidade, quanto de percas, quanto para soluções de vida, quanto para direcionamentos. Então, é importante entender que para a igreja estar em harmonia, os líderes, as pessoas que estão envolvidas ali na obra do Senhor, elas têm que estar sendo direcionadas pelo Espírito Santo, né? Sempre praticando bem e entendendo que Deus está no comando de tudo. E é assim que a igreja cresce forte, unida e servindo ao nosso Deus. Mas aí a lição colocou duas perguntas aqui, que diz assim: e aí, você se perguntou qual é o dom ou o dom que Deus lhe deu? Qual é o seu dom? O que é que Deus colocou para você? O que é que Deus separou e disse: eu vou colocar aqui no meu servo, vou colocar aqui na minha serva? Você já parou para pensar e para refletir nisso? Pergunte aos seus alunos. O que é que vocês acham? O que é que Deus separou e colocou para vocês? Qual o seu dom? Faça essa pergunta a eles, porque vai abrir ali um lado muito grande. Já tem alguns que com certeza já vão saber o que tem para eles, né? Eles já vão ter algo que gostem mais, mas de certa forma, enfatize esse assunto junto com eles. E também para que eles compreendam a extrema importância que é eles descobrirem e terem certeza, para que assim possam usar no seu ministério. E o segundo ponto, que diz o que é ministério, a gente vê que as escrituras sagradas afirmam que existem cinco dons ministeriais. E que no caso, lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, vão citar, que foi até o que a gente leu, né? Sobre os pastores, sobre evangelistas, profetas, e dentre outros, né? A gente leu ali na Bíblia diz. Só que temos os dons naturais e os dons sobrenaturais. Porém, um é concedido através do guia, né? Do Espírito Santo, e é apenas pelo Espírito da igreja. E na parte A do segundo ponto diz assim: Deus nos escolhe. Então, a escolha para o ministério cristão não é um ato que a gente diz: eu quero fazer isso, eu quero agir assim, eu quero trabalhar em tal área. Não. É Deus quem escolhe. É Deus quem aponta o cedro e diz: olha, eu quero você para trabalhar aqui com os jovens, eu quero você aqui para trabalhar na comissão, né? Então é Deus quem diz o que deve ser feito e é Ele quem escolhe e capacita. Então, aqui em João, ele diz assim, ó: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu quem escolhi para que vão e deem fruto. Então, ele afirma, olha, fui eu quem escolhi vocês. Então, na igreja, existem os ministros, né? Existem aquelas pessoas que vão estar organizando. E cada uma delas tem um objetivo, né? Mas com tudo no intuito, formar a igreja do Senhor. Então, aqui também afirma que o propósito do nosso ministério é desenvolvido a partir desses dons que vão ser desarnados, desses dons que vão ser entrado em conhecimento através da nossa busca. E há muitas pessoas na igreja que precisam de pessoas dedicadas para auxiliar, porque nem todo mundo entende como funciona esse lado de dom, como descobrir o seu, como abdicar das coisas que vão atrapalhar e como também adicionar as coisas que vão ajudar. Então, o propósito do ministério de Jesus foi investir no conhecimento da igreja. Então, por isso que Paulo ele declara que os dons espirituais são para a edificação dos crentes, né? E depois Paulo também afirma que o ministério é promover o crescimento espiritual. E também o intuito é de servir a igreja de forma amorosa e cuidadosa. Então, aquele que serve com amor, aquele que serve com carinho, ele vai conseguir usufruir desses dons e viver o melhor da parte de Deus.
Quando a gente abre a nossa Bíblia em Coríntios, capítulo 3, o versículo 9, abra aí a sua Bíblia na sua casa. Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 9. Vai dizer assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, cada um é posto a uma situação, a um lugar, a qual será indicado e guiado por Deus, mediante ao que ele quiser fazer comigo e o que ele quiser fazer com você. Então, Deus é zeloso. Ele nunca vai colocar nada na sua mão para que você vá fazer e que você não consiga administrar. Por quê? Porque ele vai estar com você e vai estar lhe guiando. Então, vá abrindo a mente dos meninos, né, das meninas, de que quando eles estiverem exercendo o ministério deles, eles vão conseguir, eles vão avançar, porque o Espírito Santo de Deus estará guiando a cada um deles. Então, no ponto 3 diz: Deus é quem escolhe o ministério para cada um crente para servir ao reino. Então, a melhor forma da gente descobrir, da gente saber, dos seus meninos, das suas meninas saberem o que eles têm e o qual o dom deles, é eles se envolverem na obra. E como é que a gente se envolve na obra? Indo para os cultos, visitando não só o órgão, né, o departamento que a gente faz parte, mas os departamentos à parte. A gente vai estar em oração, a gente vai estar ajudando o irmão na venda de lanches, talvez, ou a recolher os dízimos e ofertas, vai estar dando um suporte. Então, mesmo desde novo, eles podem ser treinados e instruídos, porque para Deus a idade ela não é importante. O que é importante é o coração puro, porque quem capacita é Ele. E aí a gente vai continuar no ponto A, descobrindo o seu ministério. Talvez o seu ministério seja de socorrer alguém, né? Talvez você seja um profissional de saúde, talvez você seja uma pessoa que goste de orar, ou seja uma pessoa que goste de fazer visitas, seja uma pessoa que alegra outras, né? Então, Deus sabe o que colocou para você e ele sabe a sua utilidade. Então, nunca se compare à realidade de ninguém e nem à qualidade de outras pessoas, porque cada um tem algo diferente, para que no final todos somem com o mesmo intuito, que é enviar a palavra, que é abraçar o seu irmão, que é ser como conselheiro ou uma conselheira, que é ouvir, porque ouvir também é uma das coisas muito importantes. Então, tudo isso e muito mais que você vai estar estudando a lição, você vai estar encontrando também nos versículos bíblicos, você vai entender que é de extrema importância, né? Então, a parte B diz: usando o seu ministério na obra. Assim podemos trabalhar para Deus com fidelidade e ao mesmo tempo ajudar o próximo. Então, tudo o que Deus nos deu e nos concedeu é maravilhoso, né? Então, aquilo que Deus separou e colocou para a sua vida, faça. Faça com vigor, faça com coragem, faça com sabedoria. Porque nos versículos de Romano, que foi no nosso texto principal, capítulo 12, versículo do 1 ao 8, Paulo, ele começa a usar um modo indicativo, né, para fazer declarações a respeito do que Deus tem feito por nós. E antes de trazer as respostas, ele sempre traz a doutrina e depois ele traz o dever. Então, Paulo, ele tem um grande cuidado em nos ensinar, né? Então, nesse capítulo, que é o capítulo 12 de Romanos, ele também diz: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, que a gente possa se dedicar o nosso ser de corpo e alma para honrarmos e engrandecermos o nome do Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, perdão. Então, devemos estar disponíveis e ele não vai parar de agir no meio de vocês e no meio dos seus alunos. Porque com toda a devoção, com toda a adoração que você der e você tiver, isso vai se multiplicar e vai, assim, como eu posso falar? Vai conectar os seus alunos. Eles vão estar na mesma afiação, eles vão estar no mesmo alinhamento. Mas sempre estaremos nos renovando pela graça. Essa graça que renova o entendimento, essa graça que renova o ser, esse entendimento que é alterado e é apenas alterado através da oração.
Porque para que a gente avance e prossiga, tem que orar, tem que buscar, não tem outra forma, não tem outra maneira. Não é apenas ler, mas tem que buscar. E através da leitura, das reflexões na palavra de Deus, a gente vai melhorando, né? E a gente vai aprendendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, lembre-se, Deus, ele enviou Jesus e Jesus nos deixou o Espírito Santo. Então, deixe o Espírito Santo dominar você. Deixe o Espírito Santo conduzir você com os seus alunos. Por mais que a gente coloque e planeje uma aula aqui, mas na hora da prática, o Espírito Santo vai te dizer exatamente como você deve fazer. Então não tenha medo, não tente fazer exatamente o que a gente passa aqui nas aulas, mas tente também pensar e sentir, na hora da prática, o que o Espírito Santo te guia. Se sentir vontade de abraçar alguém, abrace. Se sentir vontade de fazer uma oração no meio da aula, faça. Uma dinâmica diferente. O que Deus colocar no seu coração, faça. Entre com propósitos de oração, apresentando os seus meninos, né, para que Deus interceda sobre a vida deles e mostre a eles qual o dom que eles têm e para que eles desarnem e possam se aprofundar cada vez mais nos mistérios e no lado sobrenatural do Senhor. Então, sempre, absolutamente sempre, com humildade, com carinho e com respeito. Porque o dom não é para a gente se vangloriar, é para a gente usar para Deus. Então, a humildade é um dos pontos também muito importantes no desenvolvimento ministerial. Passe isso para os seus alunos e mostre a ele que ninguém é melhor do que ninguém. E muito pelo contrário, a gente está aqui para usufruir e crescer juntos. Bom, chegamos aqui ao final da nossa lição. Né? E o Senhor, ele é muito fiel e muito grande, né? Então, uma atividade que foi proposta aqui na nossa lição é de você pegar uma caixa, né? Separar várias caixas, na verdade, e entregar cada caixa a cada aluno. Aquele aluno que não quiser receber a caixa também não tem problema. E quando você entregar essa caixa, você vai simbolizar que essa caixa é um dom. E neste dom, é como se fosse o presente de Deus para a vida do seu aluno, para ele pensar e refletir. Qual é o meu dom? O que Deus tem para mim? Né? Então, presenteie os seus alunos com essa caixa e os ajude a desarnar e a descobrir o que Deus tem para a vida deles. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma excelente aula. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comenta aqui. Curte também, compartilha, mostra para os seus alunos, para que todos no domingo estejam bem afiados na hora da aula. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até breve. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.